Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus, que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Ainda estamos cultuando em nossos lares, mas que a nossa oração seja que Deus logo nos prepare a oportunidade de estarmos novamente nos reunindo no templo, né? Mas enquanto isso, vamos estar cultuando em nossos lares. Hoje o texto é Gênesis, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou estar lendo. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho, pois, jumentos, rebanhos de servos e servas, mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos. E disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Quando Jacó aí diz que apenas atravessou o Jordão com o cajado e agora volta rico, né? Vamos pensar, irmãos, na bondade de Deus. Jacó agora retorna à sua terra natal, deveria voltar, conforme o Senhor tinha ordenado, que ele deveria sair dali, mas que deveria voltar para aquela terra, a qual Deus prometeu, não é? E agora ele iria encarar as consequências dos seus erros do passado, né? Uma situação nada fácil. Voltar para o lugar de onde saiu, praticamente fugido, né? Foi assim que ele saiu de lá. Anos passaram, né? Precisamente, melhor dizendo, 20 anos. Né? Esse tempo passou, mas não apagou os seus efeitos, né? O efeito daquilo que ele havia, dos erros deles que cometeu com seu irmão e com seu pai também. Ou seja, tudo estava ali vivo, né? Tudo estava vivo. Ele vai retornar para um lugar e sabendo que tudo ali está vivo, né? Como ele deixou aqueles problemas, né? Porque ele apenas criou um problema e fugiu do problema, né? Fugir do problema não resolve nada, o problema continua existindo. E agora ele está voltando para a terra, onde ali ele deixou um problema. Mas só que agora ele está lembrando, né? E voltando em obediência a Deus de Jacó, né? Agora ele tem isso, ele vai encarar a realidade, né? Mas contando com o Deus de Jacó. Jacó, ele vai encarar a sua realidade agora confiante. Ele está lembrando daquilo que Deus disse a ele logo quando ele saiu, né? Em Gênesis 28:15, e o Senhor prometeu que ele ia estar com ele e que ia trazê-lo de volta àquela terra, não é? Então, o que fazia diferença na vida de Jacó, então, irmãos,
era a bondosa companhia de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Então isso aqui que fez toda a diferença na vida de Jacó, né? Então vamos pensar. Na companhia de Deus, não devemos ter receio do passado. O que estava acontecendo na vida de Jacó é o que acontece com todos os seres humanos, que Jacó era um ser humano também. Ele sabia que podia contar com a presença de Deus, mas isso não impedia de ele ter receio do seu irmão. Olha, repetindo o que diz ao versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8 diz assim: Então Jacó teve medo e se perturbou e dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava. No versículo 8 diz assim: Se vier Saul a um bando e ferir, o outro bando escapa. Então é isso que estava na mente de Jacó. Então Jacó teve receio e isso produziu medo, mesmo sabendo que Deus estava com ele, né? Em Cristo não devemos temer o passado, não é? Só observar alguns pontos, como eu já falei alguma mensagem atrás. A gente vai caminhando para frente, olhando para Cristo, mas volta e meia dando uma olhada no retrovisor, não é? Para que não venhamos a cometer mesmos erros que já cometemos no passado. Então, quando olhamos para trás, ou seja, como sendo pelo retrovisor, não é? Como dirige o motorista, não pode tirar o foco da frente, daquilo que vem à frente, então ele usa o retrovisor para não se virar completamente para trás, né? Assim que é a utilidade do retrovisor em um carro. Então, precisa de vez em quando dar uma olhadinha para trás, mas o foco é à frente. Então, nós estamos caminhando com Deus, o nosso foco é Deus, né? Então, quando olhamos para os nossos erros do passado, é como se estivéssemos olhando aí com o retrovisor, dando uma olhadinha para que não venhamos mais cometer erros que já cometemos no passado, né? Então Jacó teve medo, mas tudo foi resolvido, né? Ele fez sua parte humana, né? Preparou o presente para o irmão, pensando no seu coração, acalmar a ira de Esaú, né? Mas, acima de tudo, irmãos, a atitude de Jacó foi orar. No versículo 9 diz assim: E orou Jacó. Tá? Então ele fez aquilo que deve fazer, a prudência humana, preparou um presente, né? Mandou para o seu irmão Jacó, mas não ficou só no presente. Então ele foi orar, ele orou, né? Que o mais importante é contar com a proteção divina. O mais importante é estar sob a proteção divina. Então, ele estava orando de uma forma confiante, como diz lá o capítulo 28, versículo 15, quando ele ainda estava indo para aquela terra, né? Diz assim o Senhor, quando apareceu a ele, né? Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo de que te hei referido. Então, veja bem, então Jacó, ele ora agora de uma forma confiante. Não, o Senhor prometeu para mim, né, que estaria comigo e que me traria de volta a esta terra. Então, fez a parte humana, né? Mandou um presente para Jacó, mas, acima de tudo, ele orou. E assim, irmãos, ele orou crendo no poder da oração. Ele ora assim, versículo 9, repetindo: E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Então, veja bem, ele está orando confiante, ele está orando considerando a palavra de Deus. Jacó sabia que ele iria enfrentar um problema do passado, né? Problema, em primeiro lugar,
sobre a primogenitura, que ele se apoderou, né, se aproveitando da fome do irmão. Né? Então chega seu irmão com muita fome, Esaú, né, e pede um prato de comida, né? E ele fala: primeiro você me vende a sua primogenitura. Então ele resolveu vender, porque viu que estava a ponto de morrer de fome, né? Então ele aproveitou aquela oportunidade, né, e compra ali a primogenitura, se apoderou, né, aproveitando a fome do irmão, né? Se apoderou do direito de primogenitura. Isso acontece muito entre os incrédulos, irmãos. Isso é muito comum entre os incrédulos. Agir de uma forma oportunista, né? Hoje aí estamos vivendo aí nesse período aí da pandemia, e por conta de não poder trabalhar, e muitas firmas vão quebrando. A gente ouve, né? Nos jornais que aquelas firmas mais poderosas, né, que a pandemia não vai abalar tanto, aí vai ter a oportunidade de comprar outras empresas que estão aí falindo, porque, né, não estão conseguindo, não vão conseguir se manter, vão aproveitar a oportunidade. Mas a gente tem ouvido algumas coisas nesse sentido, de que, por exemplo, alguém está passando por uma situação muito difícil, está vendendo um bem. Vamos dar um exemplo: uma casa. A pessoa está muito apertada, está vendendo uma casa, ou vendendo um carro porque está com muita dívida, e vem alguém e fala: olha, ele está vendendo bem abaixo do preço, mas se você pechinchar, ele vai baixar mais ainda porque ele está muito apertado. Quem já não viu alguma conversa desse gênero, né? Se aproveitar. Não é errado você pechinchar dentro de uma condição normal, você negociar um preço quando você quer comprar, tá? Mas é diferente de se aproveitar de uma pessoa que está se desfazendo de um objeto porque está passando necessidade, e se aproveitar da oportunidade para que aquele objeto fique mais barato ainda. Isso não é bom, isso é errado. E a gente sempre ouve esse tipo de coisa, né? Foi o que aconteceu mais ou menos com Jacó, né? Ele aproveitou a fome do irmão, né? Falou: você me vende o seu direito de primogenitura e eu te dou esse prato de comida, né? E depois de ter enganou o pai também, causando assim então ódio no irmão. Jacó ora tendo como base a promessa do Senhor, né? Então diz Jacó: o Senhor, né, Deus de Abraão, de Isaac, meu pai, prometeu que me traria de volta. Então ele ora nesse sentido. Jacó ora tendo base na promessa de Deus. Isso é interessante, irmãos. Orar tendo base na promessa de Deus. Aqui é onde poderia aparecer um profeta de Deus, como hoje aparecem muitos profetas, fazendo supostas profecias, revelações, né? Aqui, por exemplo, em nível de exemplo, poderia aparecer um profeta e falar: olha, Jacó, pode voltar para a sua terra que você vai se dar bem. Aí Jacó ia perguntar: mas qual é a base dessa sua profecia? Ele ia falar, né? Gênesis 28:15. O Senhor prometeu que ia te trazer de volta em paz, né? Então, profecia é isso, é você falar aquilo que Deus está falando, né? Agora é interessante também observar, irmãos, que Jacó aqui, apesar dos seus problemas, aqui ele estava orando dentro da vontade de Deus. Ele está conversando com Deus e falando: olha, Senhor, o Senhor falou que ia me trazer de volta à minha terra. Isso era a vontade de Deus, era porque Deus tinha dito isso. É aquilo que mais tarde João diz, lá em 1 João 5, 14 e 15, 1 João 5, 14 e 15, né? Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, né? Quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele ouve e atende. Então, é preciso estar de acordo com a vontade de Deus, né? Então Jacó reconhecia a sua transgressão e a bondade divina. Semelhante a Jacó são os crentes, né? Todo crente reconhece a sua transgressão, a sua indignidade e a bondade divina. Agora,
todo crente pode descansar na bondade de Deus, descansar na promessa de Deus, descansar na promessa da nova aliança, porque o Senhor diz lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias. Então veja bem, Jacó aqui está orando, né? Orando e falando, Senhor, né? O Senhor disse que estaria comigo, né? Entendeu? Então nós podemos orar e falar, o Senhor disse que está conosco, porque Ele disse isso. Em Mateus 28:20 diz, estou convosco todos os dias. Então podemos, irmãos, olhar para nós, ver da nossa indignidade, né? Olhar para a nossa transgressão, descansando na palavra de Deus, quando Ele diz em Hebreus 8:12, né? Pela sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, Ele nos perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, Ele apaga, Ele não se lembra mais. Então, a semelhança de Jacó, nós podemos ter essa convicção, essa tranquilidade, porque nós olhamos para nós vemos que nós somos pessoas indignas. Nós olhamos para nós e sabemos que cometemos transgressão no passado, mas podemos descansar na promessa de Deus. Ele mesmo diz, não que nós temos mérito algum, como diz Jacó aqui, eu sou indigno, nós não temos mérito algum, mas é pela misericórdia de Deus, pela sua misericórdia, que Ele perdoa, que Ele não se lembra mais das nossas transgressões do passado, né? Então aqui está uma promessa para os crentes, os pecados do passado está esquecido, né? Os pecados de vocês foram perdoados, seria mais ou menos assim, Deus dizendo isso, e esquecido pelo Senhor. Não importa mais aquilo que aconteceu no passado, o que importa é daqui para a frente, né? Então é interessante, irmãos, observar isso, né? Para que tenhamos assim uma vida de gratidão a Deus, uma vida que reconhece a bondade de Deus, né? Olhar, né, para nosso passado e ver que não somos dignos de nada, não somos dignos de salvação, mas pela sua misericórdia, Ele perdoa e esquece os nossos pecados. Vamos descansar nessa promessa de Deus, né? Então, devemos assim reconhecer a bondade de Deus, né? Diante dessa promessa de Deus. No versículo 10, ele diz assim, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas meu cajado atravesseste o Jordão, já agora sou 2 bandos, né? Então Jacó, ele tinha certeza e a convicção, né, da misericórdia de Deus. Jacó reconhece que não foi por mérito próprio ter prosperado, mesmo porque ele tinha consciência do seu erro no passado, né? Não foi mérito. Então, ele tinha consciência do erro, das coisas erradas que ele fez no passado, mas agora ele ora a Deus e reconhece, Senhor, eu não tenho mérito para nada, Senhor. Eu não mereço nada disso que o Senhor colocou em minhas mãos. Isso deve ser o pensamento do crente. Nós não merecemos nada que o Senhor tem nos dado, nos deu, né? E Jacó tinha essa consciência. Enganou o irmão, enganou o pai, né? Sendo oportunista, como já disse anteriormente, se aproveitou da oportunidade, enganou o irmão sendo oportunista pela fome, enganou o pai sendo induzido pela mãe, né, que não tinha consciência do que estava fazendo. Eu creio que não tinha consciência, né? Enganar, fazer aquilo, porque quando Deus promete nos abençoar, precisamos trabalhar só apenas, não precisamos enganar ninguém. Se Deus havia prometido que ia abençoar Jacó, não precisava enganar ninguém. Semelhantemente, não é? Por que a Bíblia relata isso? Porque homens são falhos, homem como Jacó, homem como Abraão,
Deus havia prometido que ele iria ter um filho, como teve Isaac. Não haveria necessidade dele ter um filho com a serva, não é? Então, às vezes, nós cremos em Deus meio que duvidando, mas aconteceu para que temos conhecimento, não é? Jacó falhou, não é? Como Abraão falhou também daquela maneira. Então, se Deus prometeu, não é, que ia dar o filho a Abraão, Abraão tinha que descansar e esperar acontecer como aconteceu. Semelhantemente, as bênçãos vinham para Jacó, ele não precisava trapacear ninguém, apenas trabalhar. Então vamos esperar em Deus, vamos fazer aquilo que está à nossa mão para fazer. Como diz a Bíblia, o que vem à mão para fazer, faça, não é? Fazer confiadamente em Deus, não precisamos trapacear ninguém, não é? Agora, Jacó aqui passa essa aflição toda, esse medo todo, né? Mesmo orando a Deus, mas com medo, dividindo o seu povo em dois bandos, porque diz ele, se o meu irmão destruir um bando, mas fica outro, não é? Então aquela insegurança toda, aquele medo todo, porque a gente está lendo a história, mas veja o que passa no coração de um pai, tendo seus filhos ali pequenos, né? E seus filhos ali depois participando ali da aflição do seu pai, da insegurança do seu pai. Então veja bem, uma coisa é ler a história, outra coisa é viver essa história. Então Jacó estava vivendo ali, sabe, essa angústia, não é? Fazendo a divisão ali do seu grupo, suas mulheres vendo isso, seus filhos vendo isso, não é? Por que isso? Por qual razão? A razão, medo, insegurança, por conta de decisão mal tomada no passado, né? Mal decisão tomada no passado, não é? Então, lembrando agora, mais uma vez, que não vale a pena ser oportunista, não é? Foi o que Jacó foi. Agora ele reconhece que tudo vem de Deus, até mesmo antes de ter, né? Mesmo antes de ter, ele afirma que tudo vem de Deus. Interessante que quando ele está indo para lá ainda, quando ele foge da presença de Esaú e vai para aquela terra lá, eu vou ler para vocês aqui, é o capítulo 28, no 15, diz assim, já foi lido, mais uma vez vou ler. Ele tem aquela visão, Deus fala com ele, é assim, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Agora veja bem, depois que ele conversa com Deus, veja bem, ele entende que tudo vem de Deus. E aqui ele confirma, passei apenas com cajado esse rio e agora volto rico. Mas olha também o que ele diz no versículo 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres. Está vendo? Ele reconhece, tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Então, tudo o que me deres. Então, quer dizer, Jacó, ele já tinha essa consciência, que tudo o que ele viesse a ter, vinha do Senhor. E nós precisamos ter essa consciência. Sabemos que Jacó trabalhou lá, não é? Trabalhou 20 anos com Labão, né? 7 para casar com uma filha, depois 7 para casar com outra, e mais 14 mais 6 anos trabalhando com Labão, 20 anos, ele teve que trabalhar, ele trabalhou, mas mesmo trabalhando ele reconhece, tudo vem de Deus, né? Então a bondade de Deus fez Jacó prosperar. Então, onde concluímos, irmãos, a bondade divina fez a reconciliação entre os irmãos. Foi a bondade. O Jacó, ele providenciou um presente.
Diz aí o capítulo 33, 10 a 11. 33, 10 a 11, eu vou ler. Jacó manda um presente para o seu irmão. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se visse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Então Jacó mandou o presente para ele, né? Aquele gado e tal. Ele pergunta: para que isso? Né? Para que isso? O irmão pergunta: é um presente que mandei para você. Ele não quis aceitar, porque tinha muito, mas ele insiste que aceite. Versículo 11: peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Então veja bem, uma prudência, ele mandou o presente, tudo bem, não errou nisso, mas não seria o presente que iria resolver o problema, porque Esaú, ele também se tornou um homem muito rico. Ele diz: eu não preciso disso, eu tenho, para que isso? Né? Eu não preciso disso. Então não seria o presente exatamente, mas ele fez a parte dele, ele mandou um presente, ele não quis, o irmão não quis aceitar, mas daqui a pouco resolve aceitar. Mas irmãos, foi a bondade de Deus que trouxe a reconciliação entre os irmãos. Deus fez uma transformação no ódio de Esaú, né? Veja bem como é que diz Jacó em relação ao seu irmão no versículo 10. No finalzinho diz assim: vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e que te agradaste de mim. Irmãos, todos nós podemos perceber o semblante de uma pessoa, se uma pessoa está alegre, feliz ou se está irada. A pessoa demonstra pelo seu semblante. Então veja bem aqui, Jacó olha para o seu irmão, aquele, né, que teve muito ódio no passado. Essa pessoa agora foi transformada a ponto de Jacó dizer assim: olha, eu vejo você como se fosse um Deus, eu olho para você e vejo que você se agradou de mim. Então veja bem, não foi o presente que fez isso, né? Como já foi dito, Esaú fala: para que isso? Para que você me mandou isso? Eu não preciso, eu tenho muito. É claro, Jacó acertou fazendo isso, não errou, claro, um presente, né? Presente, mesmo porque seria uma forma de entender que o irmão aceitando o presente, de fato, ele tinha perdoado, né? Isso é uma coisa na visão humana, mas o que houve aqui foi a ação de Deus, lá quando Jacó orou: Senhor, né, o Senhor está comigo, o Senhor prometeu que ia me trazer de volta para a minha terra, a terra do meu pai, né? Então a bondade divina fez a reconciliação entre os irmãos, a ponto de Jacó, aquele que estava assustado, com medo, não é? Com receio do irmão, agora ele fala e veja: puxa, estou olhando você com um semblante como de Deus, estou vendo o seu semblante e vendo que você se agradou de mim, né? Isso é uma intervenção divina, né? Então, é o que o Senhor promete, irmãos. Em Provérbios 16, 7 diz assim: olha, se o nosso caminho for agradável ao Senhor, Ele faz que tenhamos paz com os nossos inimigos, ou, depende da versão, fala, nos reconcilia com o inimigo, né? Se o nosso caminho é agradável ao Senhor, Ele mesmo, né, que vai intervir para que haja paz, para que o inimigo não venha nos molestar, como diz Provérbios 16, 7. Se você anda no caminho do Senhor, você procura agradar o Senhor, Ele te dá uma vida de paz, até mesmo entre os inimigos. Que fique essa lição, não é, para nós. Sempre confiar em Deus, não ter receio,
né? Não ter receio, não é? Desse mundo turbulento que estamos vivendo. Devemos fazer a nossa parte, né? Como Jacó, ele reconhece que foi Deus que abençoou, mas ele trabalhou, né? Ele reconhece que é Deus que guarda, mas ele orou. Então devemos fazer aquilo. Ele reconhece que a segurança dele estava em Deus, mas ele manda um presente para Esaú, né? Para tranquilizar Esaú. Então devemos fazer aquilo que podemos fazer. Uma questão de prudência, fazer o certo e, no mais, orar e confiar no Senhor. O Senhor promete, né? O Senhor promete. Aquele que anda de acordo com a vontade do Senhor, né? Ou seja, seus caminhos são agradáveis ao Senhor. Ele faz com que tenha uma vida de paz. É o Senhor que promete. E assim devemos crer na promessa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?